Capítulo 1735. Predador e presa. Parte 1. Teria sido um ótimo plano se o olho amarelo de Tipos não brilhasse, liberando uma explosão de elemento ar que lembrou Morlock do fluxo de vida. O relâmpago amarelo percorrendo seu corpo tornou o Fomor tão rápido que ele interceptou as armas antes que elas atacassem e tão forte que jogou o tirano contra a parede como uma boneca de pano. Uma fera sempre será uma fera. Você não é nada comparado ao poder que a raça humana estava destinada a exercer. Tipos alcançou Morlock enquanto ele ainda estava voando, atingindo com uma rajada de punhos fortalecidos pela energia semelhante ao redemoinho que deformou o adamante de sua armadura. Ao mesmo tempo, Proteus reverteu parcialmente seu corpo para a forma gelatinosa de um doppelganger para inundar o corredor por onde Lilith se moveu para evitar o ácido de Midori. A massa líquida não sofreu nenhum dano com o fio cruel de Var e estava vazando por todos os orifícios de Lilith, afogando-o. Vou comer você do avesso. Mesmo que o interior do seu corpo seja tão resistente quanto a sua pele, os órgãos são coisas muito delicadas. Preciso ferir levemente apenas alguns deles para matar qualquer ser vivo, Proteus pensou. Lilith pôde sentir seu corpo queimar enquanto o ácido secretado pelo doppelganger tentava digeri-lo. Seus pulmões estavam cheios de gelatina e todos os seus sentidos estavam entorpecidos pela massa viscosa que o prendia, impossibilitando até mesmo de entender onde Proteus estava. No entanto, Lilith não precisava saber a posição de Proteus para machucá-lo. Lilith acabou de voltar à sua forma Tiamat, crescendo até um tamanho que correspondia ao de seu inimigo. O doppelganger de repente sentiu que algo estava errado com ele. Uma sensação estranha que ele nunca havia experimentado percorria seu corpo, desencadeando seu instinto de lutar ou fugir. Pela primeira vez na vida, Proteus sentiu dor. Tocar Lilith em sua forma Tiamat significava sofrer com seu toque abominável. Sejam suas escamas ou órgãos, todos sugavam a força vital de quem fosse burro o suficiente para tocá-los, transformando o doppelganger de predador em presa. Ao crescer em tamanho, Lilith aumentou a superfície de seu corpo que Proteus teve que cobrir e, ao mesmo tempo, liberou suas narinas. A primeira partícula de ar que ele inspirou produziu uma luz negra que vazou por entre suas escamas enquanto se movia do pescoço até o peito. As chamas do vazio limparam os pulmões, o coração e a traqueia do corpo gelatinoso do doppelganger antes de sair da boca de Lilith. As chamas negras subiram até os braços de Proteus, forçando-o a cortá-las antes que infectassem o resto de seu corpo. Eu não sei o que é um Bahamut, mas se essa coisa for apenas um doppelganger, então não tem nenhuma de suas habilidades de linhagem, Lilith pensou enquanto lançava um jato de chamas do vazio que transformou a cabeça do grifão em uma tocha ardente. Ele gostaria de inundar todo o corredor e matar todos, mas não poderia arriscar matar o protetor nem detonar os cristais e cometer o suicídio mais caro da história. Proteus considerou centenas de estratégias possíveis em poucos segundos, mas todos os cenários que ele inventou terminaram em sua morte. Se eu já não tivesse perdido tanta massa corporal, ainda teria uma chance. Agora, porém, não só estou magicamente e fisicamente mais fraco, mas também não posso me dar ao luxo de tocar em Veren sem me tornar sua refeição. O primeiro sósia atacou Lilith com uma tática desesperada e suicida. No entanto, era apenas uma capa para esconder um pequeno pedaço de seu corpo, sendo deformado pelo espírito com o harmonizador. Seu núcleo amarelo era fraco demais para abrir uma porta dimensional de tamanho humano, mas ainda poderia abrir uma do tamanho de uma maçã. A energia mundial do geyser de mana cegou o sentido de mana de Solus e o enorme corpo de Bahamut cobriu a visão regular de Lilith, impedindo-o de perceber a fuga de Proteus. O doppelganger mudou-se para um corredor próximo que já havia sido extraído de cristais. Isso e o pequeno tamanho do corredor dimensional permitiram que ele alcançasse a superfície sem causar nenhuma explosão. Levantem-se, meus animais de estimação. Arco disse enquanto focava os 6 feixes de escuridão em pseudonúcleos artificiais. Mesmo assim, 7 corpos se levantaram e um deles interceptou o saltador Trauggen com um golpe na cabeça com a palma da mão aberta. Então, a mão negra agarrou seu rosto e bateu o arco no chão.
Cuidado com o que você deseja, covarde. Locrias disse enquanto usava seu toque abominável para sugar sua força vital. Depois que a briga entre as três facções terminou, ele permaneceu escondido, esperando por outra instrução. O ex-capitão do corpo da rainha não tinha interesse na missão, mas depois de ouvir seu cara ameaçando o reino, ele não conseguiu ficar parado. A visão dos mortos-vivos despertou suas memórias do ataque de Night aos Verens e de todos os colegas de Locrias que morreram durante a guerra contra as cortes. A raiva de Lita ao ver o protetor em perigo se misturou à de Locrias, estimulando-o a entrar em ação. Arco atacou o demônio com seus 6 braços e força considerável, mas sem sucesso. Os demônios das trevas conjurados por Lita geralmente não significavam muito porque ele dividia sua mana entre dezenas, se não centenas deles. Locrias, no entanto, foi convocado sozinho. Ele recebeu o poder de manejar 5 olhos e as sombras que compunham seu corpo eram tão densas que eram tangíveis. Os 6 mortos-vivos menores cambaleavam para a esquerda e para a direita, em conflito entre a ordem de atacar o protetor e defender seu próprio mestre. As criaturas sem cérebro não conseguiram tomar decisões por conta própria e tentaram realizar as 2 tarefas ao mesmo tempo. O Skull não perdeu a abertura que Locrias havia criado e atacou a Tyr com sua massa, Boros. O primeiro golpe quebrou os braços de seu Car, deixando-o indefeso da cintura à cabeça. O Ati conjurou uma série de feitiços de baixo nível criados por seus companheiros de matilha, mas desta vez o protetor estava pronto e os evitou com facilidade. O segundo golpe desmoronou o crânio de seu Car, danificando seu cérebro além do que a habilidade de compartilhar da besta anciã poderia consertar. Quando a morte de seu Car deixou o bando de Ati que vivia dentro do grifo dourado em frenesi, Arco conjurou 6 lâminas de luz. Eles não eram construções de luz dura, apenas pequenos fluxos de plasma altamente condensado que Trauggen usou para esfaquear o demônio. No entanto, eles apenas tornaram Locrias mais forte à medida que a centelha do caos dentro dele devorava a energia da luz. Não acredito que uma vez tive problemas para lidar com lixo como esse. A alegria do frenesi alimentar e do poder que corria através dele fez o capitão esquecer sua vida passada por um segundo. Então a dor voltou e sua fúria só ficou mais forte. O demônio esmagou o crânio de Arco, infiltrando-se dentro de seu cadáver para se tornar um demônio dos caídos e adicionar sua força à dele. Obrigado pela ajuda. Protetor disse, fazendo-lhe a saudação. Locrias ainda estava desanimado com a ideia de ter se perdido no frenesi alimentar, agindo como um morto-vivo. No entanto, seu corpo retribuiu a saudação por instinto, lembrando-lhe por que havia escolhido caminhar como uma sombra em um mundo de luzes. A missão não acabou. Ele disse antes de se virar para ajudar Morok. Capítulo 1736 Predador e Presa, Parte 2. Eu me pergunto até que ponto os Cousyantes são parecidos. Protetor ponderou por um segundo antes de seguir o demônio. Nós 2 descendemos de lobos e supostamente trabalhamos em matilhas. Talvez eu ainda não tenha descoberto minhas habilidades de linhagem porque sou o único membro da minha espécie. Meus filhos ainda são híbridos, não Skulls. Tipos havia derrotado Morok a 1 centímetro de sua vida quando uma descarga elétrica o forçou a soltar sua presa. Então suas juntas congelaram, uma explosão de luz explodiu na frente dele e uma pequena bola de fogo entrou em sua boca enquanto ele gritava de surpresa. Cada ataque foi apenas um feitiço de nível 3, mas direcionado com tempo e precisão para combinar seus efeitos para causar um dano devastador. O Fomor nem percebeu Nalrond se aproximando e acertando com uma cauda circular. O golpe o enviou contra uma parede da qual ele saltou em um golpe lateral que teria cortado uma besta em Imperador, mas o olho laranja de Tipos invocou o poder da terra, tornando seu corpo impermeável. Separar fez um ferimento profundo no peito, mas não o suficiente para ser letal. Isto é impossível. Estou absorvendo toda a energia do mundo circundante. Os ataques elementais devem ser selados para qualquer um, menos para mim. De onde vieram esses feitiços? Pensou Tifos. Ele não tinha ideia de que Fria havia aberto vários escopos com magia espiritual, usando o truque para restaurar a energia elementar no corredor.
Então, ela os usou para atacar o Fomor à distância e mirar em seus pontos fracos em rápida sucessão. O olho vermelho de Tipos acendeu novamente, liberando uma torrente de fogo no rezar, mas Lito deu um passo na frente dele. Seu olho esmeralda brilhou enquanto ele tentava e não conseguia controlar as chamas com dominação. Então, ele tentou usar o olho vermelho, mas seu braço continuou queimando. Essas não são chamas de origem, mas chegam bem perto solos, disse enquanto usava o olhar abissal para estudá-los. Guarde as explicações para mais tarde. Como faço para apagá-los? Ele perguntou. Magia da água. Não é como se dominação fosse a única coisa que você pôde fazer. Oh, Sertulir congelou o próprio braço e então lançou um jato de chamas do vazio no Fomor. A energia mundial que Fria lhe forneceu não foi suficiente para uma explosão completa, mas as chamas negras ainda lutaram contra as produzidas pelo olho vermelho por tempo suficiente para que o Rezar e o Tiamat se afastassem. Tipos olhou para o olho esmeralda de Lito com inveja, cerrando os dentes com tanta força que seu queixo estalou. Se eu também tivesse o sétimo olho, vocês já estariam todos mortos. Nem você nem o traidor merecem seu poder. A energia luminosa curou sua ferida enquanto o fluxo de energia mundial restaurou sua mana semelhante a uma técnica de respiração. Tenha cuidado, pessoal. O Senhor Simpatia aqui é capaz de usar as habilidades das bestas divinas de cada um de seus olhos. Ele até usou algo com o elemento terra que eu nunca ouvi falar antes. Morok disse enquanto curava suas feridas com revigoramento. O buraco em seus martelos e os amassados em sua armadura, entretanto, levariam muito mais tempo para serem consertados. Parece que a hipótese de Kila sobre a conexão entre magia de fusão e habilidades de linhagem está correta, Lito pensou. Se eu pudesse forçá-lo a me mostrar o que a luz e as trevas fazem, eu poderia encontrar uma pista sobre minhas próprias habilidades de linhagem, e eu gostaria de poder usar o sentido de mana. Solos respondeu com um suspiro. Se os seus olhos e os olhos dele funcionassem de maneira semelhante, talvez eu pudesse entender o que ele faz e te ensinar como fazer o mesmo. Infelizmente, por causa do geyser de mana e da energia mundial que ele armazenou, não consigo ver nada. Talvez nós, Tipos avançou, encurtando sua lista de desejos. Uma espada composta de pura energia mundial apareceu em cada uma de suas mãos, vibrando com poder. Seu primeiro alvo foi o inimigo mais próximo, Nalrond. O Rezar levantou as lâminas de separar para bloquear, mas as espadas de energia passaram como vento. No momento do golpe, o olho vermelho de Tipos brilhou, transformando as lâminas em uma chama viva que contornou a armadura e queimou a carne de Nalrond. Suas escamas carbonizaram e seu sangue ferveu, cegando-o de agonia. Se não fosse pela espessa camada entre a pele do Rezar e seus órgãos internos, seus pulmões teriam sido fumegantes pelo próprio ar que respiravam. Tipos tentou o golpe final, mas Fria atirou nele como uma explosão de magia negra de Vreadnugt, fazendo-o vacilar. A espada pegou seu próprio mana e o converteu em um elemento de sua escolha. Isso, junto com o feitiço Escopo que ela usou para atacar à distância, permitiu que a explosão da escuridão não fosse afetada pelas asas do Fomor. Pelo contrário, Fria os explorou para atacar com o poder de um feitiço de nível 4 sem detonar os cristais próximos. Protetor conseguiu resgatar o Rezar e sair do alcance das espadas de energia antes que Tipos pudesse se livrar dos efeitos da escuridão. Morok interveio e lançou seus martelos em rápida sucessão. O olho amarelo do Fomor se iluminou novamente e mais relâmpagos dourados semelhantes ao redemoinho da vida percorreram seu corpo, tornando-o tão rápido quanto uma bala. O olho azul também brilhou e a energia que compunha as lâminas de Tipos se transformou em água. Os martelos dominaram as espadas de água, mas o impacto as fez voar inofensivamente por Tipos e as cobriu como uma espessa camada de gelo místico. Morok invocou os encantamentos de Grimnir para alterar sua trajetória e fazê-los se virar para perseguir seu alvo, mas nada aconteceu. Então, ele colocou os martelos de volta em suas mãos, mas também falhou. A magia de Grimnir simplesmente vazou de suas runas para o gelo que as cobria, alcançando o exterior na forma de faíscas multicoloridas.
O que você fez com meus martelos? Morok gritou de fúria, mas manteve a cabeça fria e recuou. Venha aqui e descubra. Tipos respondeu com um sorriso enquanto suas lâminas ficavam pretas. Outra explosão de energia dourada percorreu o corpo do Fomor enquanto ele disparava em direção a Lith, que só conseguia afastar o piscar espiritual. Tipos rosnou e avançou para Locrias, que não conseguiu reagir a tempo. As lâminas negras infectaram o demônio com energias entrópicas que desencadearam a centelha do caos dentro dele. Locrias gritou de agonia quando seu corpo implodiu e sua alma foi forçada a voltar para as penas de Lith. Porque essa coisa ainda não está carregada. Fria gritou, exasperada com seu próprio desamparo. Isso não é sangue? Lith olhou horrorizado para o canhão elétrico coberto de tripas. Você realmente acha que a eletricidade pode aumentar enquanto o cano está molhado? Você acabou de desperdiçar uma bala. Fria amaldiçoou sua estupidez antes de limpar Trovão com pequenos pulsos de magia das trevas. Isto é mau solos, pensou. Não podemos usar feitiços de espírito de nível 4 ou superior sem ativar os cristais. As chamas de origem e do vazio estão muito enfraquecidas para serem úteis, e nosso inimigo pode ignorar ou neutralizar nosso equipamento à vontade. Sim. Isso e o fato de que ele parece ser capaz de usar todos os tipos de habilidades dos guardiões não ajuda Lith, assentiu telepaticamente. Este lugar é o campo de batalha perfeito para uma criatura como essa. Continua no próximo vídeo.